Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora para meditarmos nela, Levítico, capítulo 18. Todos encontraram Levítico 18? O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta de seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Esse é um direito que somente seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes. É algo vergonhoso. Não se case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É a abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para se juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, não farão nenhuma dessas abominações.
nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Deus, ajude-nos, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento agora, nos ajudando, Senhor, a compreender o significado dessas palavras e aplicá-las, Senhor, à nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na última mensagem dessa série sobre santidade, que eu estou ministrando em Levítico, nós falamos sobre o relacionamento com Deus, com base em Levítico 16, de 1 a 28, texto que trata do dia da expiação. E vimos como esse texto aponta para a expiação que foi feita em nosso favor, mediante o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, o Cordeiro inocente que foi morto em nosso favor e que nos purifica de todo pecado. Hoje, a partir de Levítico 18, nos dedicaremos a aprender sobre a santidade nos nossos relacionamentos íntimos. Irmãos, o século XX assistiu à banalização do sexo. E isso fez com que o ser humano fosse meio que transformado em uma coisa. A coisificação da pessoa humana fez com que o ser humano passasse a avaliar o outro como uma mera opção, um objeto de consumo, semelhante a um prato da lista no cardápio dos restaurantes. Todo tipo de impurezas nessa área da sexualidade se intensificou nesse século XX. Os mais velhos vão se lembrar dessa expressão. Há jovens aqui entre nós, certamente não ouviram falar disso, da amizade colorida. Quem se lembra dessa expressão? Amizade colorida, em que casais se relacionavam sexualmente sem nenhum compromisso, né? Hoje seria ficar, né? É um ficante. Era amizade colorida antigamente. Então, desde a amizade colorida, que promovia o sexo sem compromisso, até a explosão do homossexualismo, chegando em vários países ao casamento consumado de homens com homens e mulheres com mulheres. Tudo isso se intensificou de maneira efetiva na sociedade moderna, na sociedade contemporânea do fim do século XX. O apelo sexual está presente na propaganda, na publicidade, nas revistas, nas músicas, na arte, nos programas de TV, na internet, nas redes sociais, em todo canto.
A indústria pornográfica continua faturando bilhões, contribuindo para deturpar algo que Deus criou com um propósito santo: a sexualidade. Na reunião que aconteceu ontem, na reunião dos homens, eu não sei de onde que apareceu, mas estava lá na casa do irmão e eu vi na mão de alguém um durma bem. Quem se lembra o que era durma bem? Nós sobrevivemos ao durma bem. Eu não sei como é que podia dormir bem com um negócio daquele. Ninguém morreu de rinite. Acho que não havia rinite naquele tempo, gente. Porque eu não via ninguém espirrando dentro da minha casa com durma bem. Durma bem e frite. O frite, estava frito, né? Um troço daquele no nariz, uma borrifada. Essa coisa de velho, né? Eu falei, meu Deus, durma bem. Quanto tempo que eu não vejo esse troço? Bom, já que estamos falando de antiguidade, de velhice, quem já ouviu a expressão você não é todo mundo? Quem que dizia essa expressão? Queria fazer alguma coisa, mãe? Quero fazer isso. Não, não vai fazer, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Eu queria ter isso. Todo mundo tem, você não é todo mundo. Eu queria ir, todo mundo vai, você não é todo mundo. E o que eles queriam dizer com isso? O que nossos pais queriam dizer com você não é todo mundo? Você não é igual a todo mundo. Você é diferente de todo mundo. É isso que o capítulo 18 de Levítico, meus irmãos, ensina a respeito de Israel. E, por conseguinte, ou consequentemente, ensina sobre nós, que somos a igreja de Cristo, que somos o povo de Deus. Vocês são um povo diferente, vocês são um povo separado, vocês não são regidos pelos valores, pelos princípios da cultura deste mundo, vocês são meus, vocês são dirigidos, vocês são regidos pelos meus estatutos, pelos meus preceitos, pela minha palavra. O capítulo 18 de Levítico, irmãos e irmãs, apresenta a regulamentação das relações íntimas, das relações sexuais, as quais Deus determinara para o seu povo Israel, porque entre as nações que cercavam Israel, valia tudo, nas questões íntimas, nas questões sexuais. Tudo isso que está sendo preceituado aqui como proibido, não pratica essas coisas, era prática comum no Egito, era prática comum entre os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, aqueles zeus todos lá que habitavam a terra de Canaã. Ao longo de toda a sessão que veio antes, que precedeu 18:1 e os capítulos subsequentes, a expressão eu sou o Senhor vosso Deus apareceu uma única vez em Levítico capítulo 11, 44 e 45. Volta um pouquinho, por favor. Levítico 11, 44 e 45 eu mencionei e usei esse texto na primeira mensagem dessa série, que começou no mês de outubro, se não me falha a memória. Na consagração do mês de outubro.
Levítico 11:44, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E 45, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Na ocasião, quando Deus dirigiu essas palavras aqui para o seu povo, era um sumário do relacionamento da aliança de Deus com o seu povo. Quem fez o CETEB, quem estudou o CETEB, deve se recordar das lições que aprendemos no CETEB sobre os pactos, os acordos de suzerania e de vassalagem, onde um senhor, o suzerano, ele conquista um povo menor, uma nação menor, que se torna vassalo dele, ou vassala dele. E esse suzerano, esse poderoso, esse rei maior, ao conquistar essa nação menor, esse povo menor, ele não o destrói. Ele propõe uma aliança, ele faz uma aliança. E ao estabelecer essa aliança, ele define os termos dessa aliança, normalmente contendo maldições e bênçãos, e inicia um relacionamento de aliança, um pacto de suzerania, de vassalagem com esse povo. Levítico 18 segue o modelo desse pacto de suzerania e de vassalagem, onde há um rei impondo, propondo uma aliança com um povo conquistado. Então, começa assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de vocês. Sejam assim, porque eu sou assim. Então, essa expressão, eu sou o Senhor, o vosso Deus, ela apareceu nessa primeira metade, por assim dizer, de Levítico, somente aqui em Levítico 11, 44 e 45, como um sumário do relacionamento da aliança proposta por esse rei, por este suzerano. E apontava para a iniciativa divina da graça na redenção do Êxodo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito, não se esqueçam disso. Eu redimi vocês, eu libertei vocês da escravidão. Eu manifestei a minha graça, eu manifestei o meu amor para com vocês no Êxodo. Mas não apenas isso, apontava para essa iniciativa divina da graça na redenção do Êxodo, mas também para a exigência correspondente de que Israel cumprisse no mundo o seu papel de nação santa, o seu papel distintivo. Vocês não são do mundo, não. Você não é do mundo, você não é igual a todo mundo, você não é todo mundo, você me pertence, você é santo, você é santa, você é separado, você é separada para mim. Como Deus tinha estabelecido e determinado isso ainda lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 3 a 6. Agora, eu sou o Senhor vosso Deus, ecoa, meus irmãos, repetidas vezes ao longo dos capítulos seguintes. Se observar, já no capítulo 19, veja, só no capítulo 19, quantas vezes aparece essa repetição: ou eu sou o Senhor apenas, ou eu sou o Senhor que vos santifico, ou eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Veja, capítulo 19, já nos versículos 2, 3 e 4, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, cada um respeite a sua mãe e o seu pai, guarde os seus sábados, os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no 4, no final, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E no 10,
eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 12, eu sou o Senhor. No 14, eu sou o Senhor. No 16, eu sou o Senhor. No 18, de novo, eu sou o Senhor. No 25, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 28, eu sou o Senhor. 30, eu sou o Senhor, Deus de vocês. No 31, eu sou o Senhor. No 32, e lá, finalizando no 36, eu sou o Senhor, leia comigo, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem os meus estatutos, cumpram todos os meus juízos, porque eu sou o Senhor. Assim, os versículos iniciais desta sessão, capítulo 18, versículos 1 a 5, eles expressam em termos muito claros essa distinção, esse distintivo na vida daqueles que pertencem a Deus, na vida daqueles que são de Deus, na vida daqueles que foram agraciados por Deus com a redenção, daqueles que foram redimidos pela graça de Deus, que é a santidade. Esse é o distintivo do povo de Deus. Isso distingue o povo de Deus das demais nações. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sejam como eu sou, sejam santos. O povo de Israel deveria ser diferente das demais nações ao seu redor, não vivendo como elas, não praticando as coisas que elas praticavam. Vamos então olhar para o texto. Primeiros 5 primeiros versículos. Quem se lembra o salmo que nós lemos? Salmo 19. Quem se lembra o que diz o versículo 11? Está querendo demais, né, pastor? Eu lembrar o que é o versículo 11 do Salmo 19. Tem uma promessa lá, tem uma bênção lá para aqueles que guardam os estatutos, para aqueles que guardam a lei, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Versículo 11. Veja o que diz. Depois de descrever a lei do Senhor perfeita, os mandamentos, os juízos, os preceitos, os mandamentos, o temor, os juízos do Senhor e tal, o testemunho. No versículo 11 diz assim: além disso, por estes mandamentos, estatutos, juízos, preceitos, testemunhos, por eles se admoesta, se adverte o teu servo. A recompensa em quê? A recompensa em os guardar, a recompensa em os observar, a recompensa em os praticar, a recompensa em os obedecer. Por ele se admoesta o teu servo em os guardar. Não há só uma recompensa, há o quê? Uma grande recompensa. E como é que Levítico 18 começa? Ou melhor, no versículo 5, essa primeira porção aí, como que termina o versículo 5? Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir ou os guardar, por eles viverá, e será abençoado e será próspero. Salmo 119, versículo 9, afirma que a maneira de uma pessoa jovem guardar-se e manter-se no caminho da pureza é observar o caminho pela palavra, ou observar a palavra de Deus enquanto caminha pelo caminho.
Todo jovem deveria grifar este versículo da palavra de Deus. Não apenas os jovens, mas principalmente os jovens, porque é destinado ao jovem. Jovem, como o jovem manterá puro o seu caminho, manterá puro o seu coração, se ele observar de conformidade com a palavra de Deus. Mas isso não serve só para jovens, isso serve para todos nós. O capítulo 18 de Levítico, meus irmãos, é voltado para a questão da pureza nos relacionamentos sexuais. É aquilo mesmo, 9:21, é isso? Meu Deus, estou só começando a mensagem, estou só na introdução, já são 9:21. Tem misericórdia de mim, Senhor. Os versículos 1 a 5 desse capítulo 18, eles enfatizam o compromisso que o povo de Israel deveria ter com o seu Deus, que era um Deus santo, e com a palavra desse Deus, a sua santa palavra. O compromisso de Israel, meus irmãos, e disso dependia a sua pureza sexual, era não com qualquer um, não era com o rei humano. O compromisso de Israel, e disso dependia a sua pureza, era com o Deus Santo. Não era e não poderia ser um compromisso com as práticas antigas, com as práticas da terra do Egito, nem tampouco poderia ser um compromisso com as obras do lugar para onde eles iam. Ah, mas agora todo o problema acabou, eu vou mudar de endereço, eu vou para outro lugar. Eles não deveriam carregar a sua vida, carregar no seu coração, eles não deveriam se apegar à cultura, aos costumes de onde eles moraram, nem do lugar para onde eles haveriam de ir. Então, nem com as práticas do Egito, da terra do Egito, nem tampouco com as obras da terra de Canaã. Egípcios e cananeus, meus irmãos, eram povos pagãos, cujas idolatrias e perversões de suas culturas estão muito bem documentadas arqueologicamente. O povo de Deus não teria esses povos como padrão. Não se espelhem neles. O padrão, o compromisso do povo de Deus era com os estatutos e juízos do Deus Santo, como diz versículos 4 e 5 aqui. Cumpram os meus juízos, guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, ele reforça, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Ah, pastor, mas isso só valia para Israel. Isso não tem nada a ver com a gente hoje, com a igreja hoje. É? Irmãos, a necessidade do povo de Deus ser claramente diferente das dimensões pecaminosas e idólatras das culturas ao redor, é algo ensinado tão poderosamente no Novo Testamento e cobrado dos cristãos quanto o era no Israel do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6. Veja o que diz Paulo escrevendo sua carta, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Veja o que ele diz. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino do suzerano?
não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês não são do mundo, não. Você não é todo mundo. Pouco mais à frente, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, a partir do versículo 17 até o 24, diz-nos assim a palavra do Senhor nesta manhã: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Efésios 4, 17. Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a quê? A deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora vocês vivem segundo os estatutos, os juízos, segundo a verdade de Deus. Agora vocês vivem uma vida liberta dos rudimentos do mundo, dos costumes do mundo. Você não é todo mundo, não. Eu estou correndo, gente. Vou correr mais. 1 Pedro 2. Para você não ficar com problema com o apóstolo Paulo. Ah, Paulo, tinha que ser Paulo. Então vamos para Pedro. 1 Pedro 2, dois versículos apenas, 11 e 12. Onde o apóstolo Pedro também nos admoesta. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fujam das paixões carnais, se abstenham das práticas, como forasteiros que vocês são, como peregrinos que vocês são. Essas paixões carnais fazem guerra contra a alma, mas vocês não são do mundo, não. Vocês são diferentes, vocês são separados. Para manter a pureza sexual, meus irmãos, o cristão não tem outro caminho, senão um genuíno compromisso com o Deus Santo e com a sua palavra santa. Se não houver
palavra de Deus entre nós, não haverá temor de Deus em nós. Nós precisamos temer a Deus. E nós aprendemos o temor de Deus através da palavra. Mas vamos voltar para Levítico, vamos para a segunda parte do texto. Que nós já lemos, e é até difícil, né, imaginar que um avô possa abusar de uma neta, mas está ali. Está ali. E se está ali, meus irmãos, é porque Deus conhecia o coração dos hebreus, Deus conhecia o coração dos israelitas, como Ele conhecia o coração das outras nações, como Ele diz, não pratiquem essas coisas que os outros lá, de onde vocês vieram, praticavam, e para onde vocês vão, praticam. Não praticam, não pratiquem. Não cometam essa sandice, essa insanidade. Porque Deus conhecia o coração deles. E Deus conhece o nosso coração também. Esta passagem, meus irmãos, versículos 6 ao 18, nenhum homem se aproxime de qualquer parenta próxima, aqui vai descrever o problema de relações consanguíneas. A lista aqui, os tipos de união sexual que são consideradas por Deus, pela sua palavra, ilegais, de conformidade com a moralidade da aliança proposta pelo rei, proposta pelo soberano. Numa sociedade como a de Israel, uma sociedade nômade, que tem que ficar igual o pessoal de circo, né? Vai numa cidade e monta o circo. Sai dali e vai para outro lugar. E sai do outro lugar e vai para um outro lugar. E está todo mundo ali, dormindo debaixo da lona. Todo dia junto, acorda, levanta, toma café, come, janta, e peripécia lá, e malabarismo, não sei o quê, e palhaçada, e volta, e vai, e dorme de novo, imagina. E sai de um lugar e vai para outro, e tem contato, e se esbarra. Então, numa sociedade nômade, em que os membros da família estão necessariamente em contato estreito, em ocasiões regulares, monta acampamento, desmonta acampamento, vai para outro lugar e se encontra, se esbarra, e faz uma tarefa e faz outra. Numa sociedade assim, é fundamentalmente importante que sejam definidas as diretrizes desse tipo, para que sejam impedidos os abusos, para que sejam impedidas as atividades sexuais ilícitas. Esta lista, meus irmãos, daquilo que é proibido, deixa muito claro, não deixa nenhuma dúvida na mente das pessoas sobre aquilo que é um comportamento moral inaceitável, daquilo que Deus reprova, daquilo que Deus não aceita. A natureza explícita dessa passagem, meus irmãos, reflete a atitude desconstrangida tanto dos hebreus quanto das outras nações para com a atividade sexual. Eles eram capazes desses absurdos todos. Se não fossem, Deus não diria que era proibido. Então, Israel, não copie, não reproduza, não repita. Não siga as práticas deles. Que eles não sirvam de modelo para vocês, que eles não sirvam de padrão para vocês. A impureza, meus irmãos, ou melhor, a pureza sexual é uma parte integrante da saúde do corpo e da alma. A palavra de Deus proíbe casamentos entre parentes consanguíneos, não apenas por uma questão moral e de santidade,
mas também por uma questão de saúde, pela probabilidade do surgimento de doenças hereditárias e de anomalias no corpo das crianças, no corpo das pessoas. O Deus Santo, portanto, está preocupado com a pureza sexual da família e com o seu bem-estar. E, de novo, isso não foi escrito só para Israel. Isso não tem aplicação só para a vida de Israel. Porque, como povo de Deus, nós também somos chamados a glorificar a Deus no nosso corpo. Paulo escreveu em Coríntios, que nós já lemos no capítulo 6, mas um pouco mais à frente, no versículo 20, ele diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês não são do mundo, não. Vocês não se pertencem. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E isso se relaciona com o que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, está em capítulo 12, versículo 1. Portanto, pelas misericórdias de Deus, irmãos, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Tenham uma preocupação também com o todo da vida de vocês. A maneira como você usa o corpo, a maneira como você usa os olhos, como você usa a mente, suas emoções, o culto todo. Todo mundo faz. Todo mundo transa antes do casamento. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Aí dos versículos 19 a 23, vem outras proibições, e parece que não tem nada a ver. Deus está falando de atividade sexual e de repente vai falar de sacrificar criança para Moloque. Moloque era um ídolo pagão, que era idolatrado, que era adorado em várias partes, não só entre os cananeus, também entre os egípcios. Era um forno com a imagem de um ídolo, e ele era aquecido e as crianças eram sacrificadas nesse forno, jogadas para Moloque, para serem queimadas vivas. Versículos 19 a 23 fala da relação com a mulher no período menstrual. Se deitar com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. E aí no final do versículo 21, diz o quê? Não profane o nome do seu Deus. Eu sou. É sabido, meus irmãos, que o sacrifício de crianças a Moloque, no versículo 21, relações sexuais entre homens, versículo 22, relações tanto de homens quanto de mulheres com animais, no versículo 23, faziam parte da adoração pagã no Egito, em Canaã e em outras regiões. Provavelmente, essa é a razão dessas práticas estarem agrupadas aqui. Mas as expressões adicionais no final de cada versículo, elas indicam que aí se tratava de uma imoralidade mais fundamental do que apenas associação com ideias pagãs. As ações são descritas aqui, respectivamente, como
profanar o nome do seu Deus, que significa trazer desonra, trazer desgraça para a reputação de Yahvé ou de Javé entre as nações. Na sequência, é denominada abominação, uma palavra que no Antigo Testamento significa desaprovação, uma coisa que Deus odeia, que Deus condena. E finalmente, quando fala de homens e mulheres se relacionando sexualmente com animais, diz que é confusão, que significa mistura antinatural daquilo que Deus criou e pretendia que se mantivesse separado. Não misture aquilo que Deus criou para não juntar. Não junte. O que Deus criou naturalmente e desejou que não fosse ajuntado. Porque são práticas sexuais antinaturais. Isso desagrada a Deus. E aí eu me caminho para o fim, versículos 24 a 30. Vem as advertências e lições práticas. E eu já vou terminar. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Mas vocês não são do mundo, não. Vocês não são todo mundo, não. Versículo 26, o que ele diz? Vocês guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Me dê a sua atenção, por favor, para a gente terminar. Deus está aqui, meus irmãos, confirmando o chamado para ser diferente. Eu não vou nem dizer o que a minha mãe dizia. Minha mãe dizia, se você fizer uma coisa errada, eu vou capar você. Ninguém sabe o que é capar, né? Tem que procurar no dicionário. O chamado a ser diferente é confirmado aqui com uma ameaça. Com a ameaça de que se os israelitas seguissem os caminhos dos cananeus, eles experimentariam o destino dos cananeus. Adotem o padrão deles e você terá o destino deles. Ou seja, a terra que vomitou o povo que nela estava, os cananeus, faria o mesmo com os israelitas. Minha mãe dizia, respeite a filha dos outros, as filhas dos outros. Se você embuchar uma menina, vai assumir. E não vai morar aqui na minha casa, não. Se pode embuchar uma menina, então vai trabalhar e sustentar, já que você foi homem para engravidar. E eu não vou criar filho que você fizer na bagunça, não. Estamos entendidos? A suzerana e o vassalo concordaram e a aliança foi assinada. Com bênçãos e maldições e trovões e relâmpagos. Entendido, minha mãe. Combinado não é caro, irmãos. E isso ficou muito claro para mim desde muito cedo. Mas voltemos aqui à severidade da expressão. A terra que vomitou o povo que nela estava,
os cananeus, fará o mesmo com os israelitas. E a imagem é clara. A imagem vívida que é transmitida aqui, ela está de conformidade com a repulsa sentida pelo próprio Deus. O descumprimento das normas e preceitos aqui determinados vai poluir não só aqueles que os descumprirem, mas vai poluir a terra. Irmãos, esses versículos são importantes por colocarem a conquista de Canaã na perspectiva correta. A destruição dos cananeus não era uma questão de favoritismo divino. Eu amei Israel, Israel é o meu favorito, e eu escolhi um povo ali, eu vou arrancar eles de lá e eu vou botar Israel lá. Não. A destruição dos cananeus teve a ver com um juízo moral explícito de Deus sobre uma sociedade que é descrita na Bíblia e confirmado pela arqueologia, como uma sociedade aviltante, uma sociedade pervertida e opressora. Ademais, Deus revelou a sua coerência moral, não apenas ameaçando Israel com o mesmo juízo na história dos israelitas. Chegou a hora em que Israel provou esse mesmo juízo de Deus, sendo arrancado da terra, por descumprir os preceitos de Deus, assim como os cananeus. O Novo Testamento usa a história de Israel com o mesmo propósito com que o Antigo Testamento usa a história dos cananeus, a saber, advertência. O Novo Testamento usa a história de Israel com o mesmo propósito com que o Antigo Testamento usa a história dos cananeus, para advertir, para nos advertir. Os cristãos também devem tomar cuidado. Os cristãos também devem se acautelar do flerte, da complacência e do orgulho diante do pecado persistente. Fuja quando o pecado estiver diante de você, fuja dele. E vamos finalizar. 1 Coríntios 10. Para fundamentar e confirmar isso que eu acabei de dizer. E a gente não achar que foi só para Israel, que aquilo só serviu para Israel, só valeu para Israel. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes.
Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todo mundo faz, você não é todo mundo. 2 Timóteo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada. Falei 11 a 19, né? Não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus como aprovado, aprovada, como obreiro, como obreira, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E por último, e não menos importante, Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do versículo 26, palavra em que o escritor sagrado fala a respeito do nosso acesso à presença de Deus. E no versículo 26 ele vai dizer: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, leia comigo: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Minha mãe era pequenininha e fraquinha. Se eu corresse, eu corria mais do que ela. Mas ela me pegava. Deus é grande e ninguém consegue fugir dele. Deus tenha misericórdia de nós. Amém?
Ah, mas todo mundo faz. Deus diz: você não é todo mundo. Você é minha filha. Você é meu filho. Você é diferente. Seja santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Obrigado, Deus. Meu coração treme diante da tua palavra. Minha carne treme diante de ti, ao entregar esta mensagem. Peço, tenha misericórdia de nós. Imprime a tua palavra, a tua lei no nosso coração e ajuda-nos a viver como teus filhos. Uma vida separada, uma vida diferente, que agrade a ti, que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela palavra.